A história de uma garota que assim que nasceu foi para a adoção, quando cresceu buscou seus pais biológicos, encontrou eles e foi morar com eles, até aí tudo muito bonito, parece até um conto de fadas, uma história muito linda. Mas e se eu te disser que ela começou uma relação com o próprio pai? Hein? E o pior, teve um filho com ele. Eu não ouvi o que eu ouvi? E que o final dessa história toda acabou em morte. Bizarro, né? Bom, nesse vídeo a gente vai conhecer o caso da história trágica da Katie e do Steven Playdough, o homem que se casou com a sua própria filha. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A Katie Playdough, ela nasceu no ano de 1997 e logo já foi entregue pelos pais à adoção. Ela foi morar em Nova York com uma nova família, mas como numa história de filme, ela decidiu encontrar seus pais biológicos e conseguiu graças à internet. Era uma garota de 18 anos quando reencontrou seus pais, o Steven e a Alyssa, pelas redes sociais. A Katie queria fazer faculdade na sua cidade mesmo, onde ela cresceu, mas como encontrou seus pais, foi morar com eles e mais 2 irmãos em Virgínia, em agosto de 2016. Ela decidiu ter aquele ano sabático para conhecer melhor seus pais e a sua família biológica. Agora, para a gente entender melhor, a gente precisa falar também sobre o porquê ela foi adotada. A adoção. A Katie foi entregue à adoção em 1998, sem ter nenhum ano de idade ainda. E tudo porque assim que ela nasceu, a Alyssa, que é a sua mãe biológica, ela viu um lado de Steven que não conhecia. Ele maltratava a neném, que tinha o nome de Denise na época, e até chegou a tentar sufocar a menina. A Denise então passou a ser Katie quando foi adotada, e ela era muito feliz e muito bem cuidada na família em que ela estava. Divórcio. 3 meses depois da mudança de Katie para a casa da família biológica, o seu pai, o Steven, e a sua mãe, Alyssa Garcia, eles se separaram. Isso porque o casamento já não estava muito bom, o amor já não existia mais há um bom tempo e a Alyssa decidiu sair de casa. Pelo depoimento deixado por ela antes da mudança da filha, o seu ex-marido estava dormindo no quarto de Katie no chão. Sendo assim, presume-se que o relacionamento dos dois já estava por um fio antes mesmo da filha perdida voltar. He was verbally, emotionally and mentally abusive throughout our 20 years together. Did do many violent things. He had nearly beaten to death one cat and did beat to death another cat. Incesto. Bom, só uma explicação rápida. O incesto é quando a galera que tem o mesmo sangue, né, da mesma família, acaba se envolvendo sexualmente. Acho que todo mundo sabe disso, né? Antigamente, bem antigamente, isso era até meio que normal. Mas, com o passar do tempo, o povo começou a ver que isso dava ruim, já que tem grandes chances das pessoas que nascem aí de um fruto, de um incesto, elas nascerem com alguma doença genética. Em muitos países, hoje é considerado crime o incesto, e apesar disso, tem gente que não se importa e continua fazendo, igual aos Targaryen ali em Game of Thrones. Aqui no Brasil não é considerado crime, apesar de ser imoral e não me parece nada correto. Continuando, o incesto fica ainda mais estranho quando é entre pai e filha. Antes mesmo do divórcio oficial dos pais, a Katie e o Steven já tinham começado uma relação entre eles. Lendo o diário da filha de 11 anos, que é a irmã de Katie, foi visto então que o Steven dizia para ela e o seu irmão tratarem a Katie como se fosse uma madrasta, e não como uma irmã. Olha só a loucura. Alyssa chegou a chamar a polícia num determinado dia, mas acabou não dando em nada. Alyssa said he even abused Katie as a baby before they gave her up for adoption. The adoption actually happened because I was worried about Katie's safety. She would cry and it would just instantly trigger him. Presos. Como eu falei, aqui no Brasil não é considerado crime, mas onde a Katie e o Steven estavam era. Os dois se mudaram para Carolina do Norte depois disso e lá se casaram oficialmente. Para isso acontecer, eles esconderam que eram pai e filha, já que o sobrenome dos dois era diferente. Os pais adotivos da Katie, que ficaram sabendo dessa relação, disseram que a única coisa que eles poderiam fazer era estar do lado dela nesse momento, já que era uma decisão da menina, que já era maior de idade e tudo, né? I really hope that she realizes how truly young she still is and that she has the chance to start over, and I hope she can. Well wishes from a mother for a daughter entangled in an incestuous relationship with her biological father. Em 2017, a Katie engravidou e teve seu primeiro filho com seu pai biológico. Olha que loucura, né? A própria Alyssa ficou sabendo que ela estava grávida de seu ex-marido e continuou atormentando as autoridades dizendo que eles eram pai e filha e que tinham que ser punidos. At 18, she wanted to find her birth parents. She did, even moving in with them and eventually sleeping with and marrying her biological father. Her mother moved out and called police. A insistência acabou dando certo, já que pouco tempo depois a polícia do condado de Henrico descobriu que eles eram realmente parentes e surgiu então um mandato judicial contra o casal.
No dia 27 de janeiro de 2017, eles foram presos e encaminhados a um centro de detenção pelo incesto cometido, adultério e contribuição para delinquência. Porém, eles tinham direito a uma fiança, então eles pagaram e ficaram livres. Então, tudo de boa, né? Agora tinha outro porém, né? Eles não poderiam se aproximar um do outro. Quando a Cade foi solta, ela voltou então para casa de seus pais adotivos e disse que iria acabar com a relação que ela tinha com o Steve por causa das circunstâncias, né? Só que o Steve, ele não era uma das pessoas mais fáceis de lidar, né? A gente pode dizer que ele não aceitou muito bem essa decisão da sua filha/esposa. Muito bem, e para acontecer algo de ruim, então, era apenas uma questão de tempo. Tragédia. O bebê do casal proibido, a galera ficou um tempo sem ter informação sobre ele, mas que quem estava com a guarda da criança era a mãe de Steven, né? Em 11 de abril, a Cade contou para o Steven a decisão dela de não ficar mais com ele, e é claro que o maluco não gostou nem um pouco dessa decisão. E assim que ele soube, o Steven foi para a casa da sua mãe e fez algo que ele tentou fazer com a Cade quando era pequena, né? Só que dessa vez ele foi até o fim. Ele pegou o bebê, levou para casa e matou o próprio filho, asfixiando ele, que tinha apenas 7 meses na época. The horrific tragedy happening just 9 months after Steve married Katie, and 2.5 months after they were both arrested for incest. Depois disso, ele colocou o filho num armário do banheiro, ligou para sua mãe falando para ela chamar a polícia e para ela não ir até na casa dele lá ver o bebê. O Steve então partiu em busca de sua não mais tão amada Kate. Chegando em Nova York, na casa dos pais adotivos da moça, ele ficou à espreita, esperando a hora de agir. Foi então que a Cade e seu pai adotivo estavam saindo para uma de suas visitas semanais que a Cade podia fazer então para ver o filho que estava morando com a avó. O Steven começou a segui-los então e em uma parte do caminho, de acordo com uma testemunha, que até foi quem ligou para a polícia, o carro parou no semáforo, o Steven se aproximou do carro e matou os dois no dia 12 de abril. Killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. And did this happen in Knightdale? No, his wife and father are in New York. Após isso, ele continuou andando com seu carro a muitos km de distância de onde tinha assassinado os dois, e como realmente num filme, o Steven, que estava com 45 anos, ele acabou se matando, atirando nele mesmo. Officers on scene were able to determine that the suspect in this case had died of a self-inflicted gunshot wound. Um final injusto para um maníaco desse que deveria sofrer eternamente numa prisão perpétua. Dando fim a essa história, então, que no começo parecia aí um conto de fadas, mas que no final acabou como num filme de terror dos mais traumáticos. Essa foi a história bizarra aí do caso da Cade e do Steven Playdo, né? Eles que tiveram um caso de incesto aí, é muito... A gente ainda vê isso que acontece nos dias atuais, né? Acontece esse tipo de caso, né? Apesar de a gente achar muito bizarro. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história aí. Deixa o seu like, se viu o vídeo até o final, por favor se inscreva, a gente tem 2 vídeos por dia aqui. E me deixa também a sua ideia de vídeo, tá? Pode deixar aqui nos comentários mesmo, ou então lá no meu Instagram, @omarcelomilos, a gente se vê mais tarde. Falou!